Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 21. Êxodo, capítulo 11 ao capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde o homem até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre o egípcio e o israelita. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai, tu e todo o povo que te segue as pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizeis a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, mas sim assado ao fogo. E a cabeça, as pernas e as frisuras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-los-eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia haverá santa assembleia, e também no 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia.
nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, quando o Senhor passar para ferir os egípcios. Verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos os perguntarem, que cerimônia é esta? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. À meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor como pedistes, levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, e ide e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, morreremos todos. O povo tomou as suas massas antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas vestimentas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joia de prata e joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhe davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito. A massa não se tinha levedado porque foram lançados fora do Egito e não tiveram tempo de preparar provisões para o caminho. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver incircuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis aquela carne fora da casa, não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todos os primogênitos, todos o que abriram a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais será meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esta cerimônia neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu território. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, isto é por causa do que o Senhor me fez quando saí do Egito. Esta lembrança te será por sinal sobre a tua mão e entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a houver dado a ti, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor.
Porém, todos os primogênitos da jumenta resgatarás com um cordeiro, mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os primogênitos do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho no futuro te perguntar que é isso, dir-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão. Endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos e resgato a todos os primogênitos de meus filhos. E isto será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quando Faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e então fazeis subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.